E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Sou o professor Rafael e eu queria te perguntar: você já ouviu a expressão que uma ação vale mais que 1000 palavras? O que você acha dela? O que ela quer dizer, né? Ou seja, que uma ação boa, uma ação justa, uma ação bonita, ela vale muito mais do que belos discursos. E é assim, por exemplo, que as crianças aprendem o que é certo e o que é errado. Muito mais do que você falar para ela e dizer o que é certo e o que é errado, mostre-lhe com ações e através do processo de mímese, através do processo de imitação, a criança ela tende a aprender. Né? E não só a criança, mas todos nós estamos dentro desse processo de o quê? Aquilo que eu escuto, eu geralmente esqueço, né? Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. Né? Então, isso fica aí serve para as nossas vidas, né? Então vamos aqui sobre o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é sobre moral, ética e valores. O que significa moral e ética? Será que tem alguma diferença? E o que são os valores? Né? Vamos aqui comigo. Bom, aqui você vê essa imagem, né? A imagem inicial da capa era do Suzano Correia, né? Aqui você vê um homem meio angustiado, com inúmeros outros pensamentos, outros eles dentro da cabeça, discutindo, né? Será que foi uma boa ação? Será que foi uma má ação? E aí vem a culpa, né? Tudo isso está relativo com moral, tudo isso está relativo à reflexão sobre isso, está relativo com a ética e tudo isso, o conjunto dessas questões tem muito a ver com os nossos valores pessoais e os valores sociais, né? Tudo isso fica conversando dentro da gente, né? Que nos faz refletir sempre sobre as nossas ações. Mas o que vem a ser valores? Para a gente aclarar mais, nós deveremos fazer perguntas a nós mesmos, né? E aí você pode escrever num papel sobre quais são as questões. O que direciona as suas escolhas? Né? O que faz você se mover? Né? Qual as suas metas? Né? E aí a gente vai falar quais são então as suas prioridades. O que é que você coloca como mais importante para a sua vida? Né? A família, os estudos, uma boa relação com os amigos, uma solidariedade social, né? E aí a gente vai começando a aclarar o que são valores, né? Valores são aquilo que direciona a nossa vida. É aquilo que quando a gente está em dúvida entre uma coisa ou outra, a gente coloca uma prioridade. Valores como... Também existem valores como a justiça, valores como a humildade, valores como a ambição, é um valor também, pode direcionar uma pessoa ou outra. Valor como a coragem, né? Então são esses tipos e existem diversos outros que a gente, digamos assim, que a gente tem, né, de maneira pessoal e muitas vezes a gente tem porque nós pegamos dentro das nossas relações sociais, né? Nós adquirimos dentro das nossas relações sociais. Isso faz com que a gente oriente o nosso modo de ser, o nosso modo de vida. Né? E aí a gente pensa em como se formam esses valores, como é que vieram os valores até nós. Né? Inicialmente, né, como eu disse, a nossa relação infante é muito mais de imitar os outros. E a partir dos outros a gente vai adquirindo, né, conhecendo determinadas normas, determinadas regras e determinados princípios. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, o que as pessoas valorizam. Né? Por exemplo, quando você é criança, tem um momento ali que a criança ela aprende a mentir, aí depois ela vai aprender o valor da verdade, da honestidade. Né? Bom, e aí tem todo esse processo. O primeiro lugar é o lugar da família, né? Digamos assim, é o primeiro momento onde a gente observa aquelas pessoas, se elas são calmas, se elas são agitadas, como é que elas nos respondem, se são respeitosas, se são mais agressivas.
e o que que elas buscam para a vida delas, se é muito mais um amor, se é muito mais os estudos, a carreira, o trabalho, se é, se é ambição, né? Se existem preconceitos raciais ou não, tudo isso a gente adquire na família, né, inicialmente, e não tem essa capacidade de refletir acerca delas, a gente vai agindo. Quando crescendo, a gente vai para a escola, e na escola a gente aprende inúmeras matérias, né? Filosofia, sociologia, geografia, história, matemática, aprende sobre questões sobre cidadania, né? Sobre direitos, né? Sobre deveres, aprende diversos outros valores também, e aí a gente vai, digamos assim, de alguma maneira, não somente recebendo de maneira passiva, mas sendo de alguma maneira influenciado, né? Podendo também criticar, resistir a eles. E algo que é bem contemporâneo agora, que é a mídia, né? Ou seja, na mídia, quando a gente fala mídia, não se restringe à TV e rádio, né? Mas a internet, as redes sociais, onde a gente tem diversos modelos, né? Diversos digital influencers, muitas vezes, que estão lá passando modos de vida, passando valores, né? Passando maneiras de ser, né? E aí também a pessoa vai adquirindo questões de moda, está bem vestido ou não, né? Então tudo isso a pessoa vai adquirindo durante a mídia. Cabe então a gente o quê? Repensar se esses valores, né, fazem sentido para a gente ou eles são simplesmente secundários, né? Cabe a gente, através da filosofia, repensar as nossas prioridades, né? Repensar a maneira como a gente direciona as nossas escolhas. E aí tá aqui essa imagem, né? Ou seja, quando a gente sai de casa, a gente sai com que rosto, né? Bom, e aí quando a gente vai falar dos valores, né? Vai falar agora da moral. Então, o conjunto de valores que uma sociedade ela carrega, né? Conjunto de normas, a gente vai chamar de moral. Né? O conjunto de regras, normas, aquilo que é estabelecido como saudável, como doentio, como certo, como errado, como legal, como ilegal, né? Isso aí trazem valores que são coletivos, né? Valores que têm a ver com a coexistência com outras pessoas. Isso aí tem a ver com moral. Moral é aquilo que você deve fazer, né? Deve fazer porque tem que fazer, porque é o certo, né? E aí a moral, né, de uma sociedade, né, ela pode gerar tanto uma maior solidariedade, uma maior coesão, quando a gente coloca a solidariedade, por exemplo, como um valor, né, a ajuda ao próximo, o combate à desigualdade social. Então, são valores que podem gerar uma maior coesão social, como também os valores sociais podem gerar uma maior competitividade entre os seus membros, né? Valores assim como ambição, valores como uma, uma, uma meritocracia, né? No sentido de tentar chegar ao primeiro dos outros. Então, são valores que podem trazer uma maior solidariedade ou podem trazer uma maior competitividade. E a depender da cultura, isso pode se modificar. Por exemplo, o Durkheim ele vai estudar sociedades ocidentais e sociedades orientais. E ele vai ver que dentro das sociedades ocidentais existem conjuntos de valores que vão intensificar a vida individual, né? O individualismo. E é por isso que quando ele vai estudar sobre o suicídio, ele vai dizer assim, ó, o tipo de suicídio predominante na sociedade ocidental é o tipo de suicídio egoísta, né? Que é quando o indivíduo ele se sente apartado do seio social, visto que ele é um indivíduo muito, digamos assim, com características que são muito diferentes da sociedade. Com valores, né, que são diferentes da sociedade e não é reconhecido por eles. Já nas sociedades orientais, né, ele vai dizer é um tipo de suicídio muito mais altruísta, né, em que o indivíduo ele se sente tão solidário à sociedade onde ele se encontra que ele é capaz de tirar a sua própria vida em favor dela, né?
Bom, e aí você vê como depende do que? A moral das sociedades. A moral ela é social, né? E aí ele vai falar, ó, a moral ela tem tanto caráter formal, legal, que é dado pela Constituição, né? Que é dado pelos direitos, pelos deveres, como também ela tem o seu caráter informal, né, que não está explícito, que é implícito, né, que tem a ver com o senso comum, com o cotidiano, tem a ver com a opinião pública, né, e a gente vê que muitas vezes a opinião pública tem até um maior peso sobre a gente do que mesmo as questões legais, né, as questões legais geralmente não nos tocam, assim, é muito geral, né, já as questões de opinião pública, que tratam muitas vezes de pequenas coisas, né, pode nos influenciar até muitas vezes diariamente, né? Opa, slidezinho errado. Bom, e aí é quando a gente fala essa diferença. Então, o que vem ser a ética, né? E a ética vem de uma palavrinha grega chamada ethos, né? Tem a ver com uma habitação, né? Com a maneira como a gente habita o mundo. E quer dizer o quê? Um modo de ser, a sua maneira de refletir sobre o mundo, né? Então, a ética ela tem a ver com suas convicções, num sentido. Então, vamos lá. Eu tenho dois sentidos aqui no campo do estudo da ética em filosofia. Quando a gente coloca em geral, você pode botar ethos como um modo de ser, a maneira como a gente reflete sobre os valores que, que nós adquirimos na sociedade. Né? A ética tem a ver com os fundamentos dos valores. Tá? Tem a ver com agir de uma maneira não só ligado ao dever, agir porque tem que fazer assim, mas agir dessa maneira, porque eu tenho que fazer assim, mas por quê? Qual o fundamento disso? Né? Então, tem a ver com as investigações, as reflexões sobre os valores. Então, duas características que a gente pode ver, como a ciência da finalidade das condutas humanas, ou seja, qual é o nosso fim. Por exemplo, Aristóteles vai dizer que a finalidade das nossas condutas humanas é a eudaimonia, é a felicidade. Né? E, além disso, a gente vai deduzir, a ética, além de ver qual é a finalidade, deduz o fim quanto os meios da natureza do homem, ou seja, ele vai deduzir essa finalidade do homem dentro de uma determinada noção do que é homem, um certo ideal de homem. Então, qual é o ideal do homem, sei lá, aristotélico? É aquele homem contemplativo. Contemplativo no sentido de ser investigativo, de observar as coisas, de refletir sobre as coisas, de pensar, né? E aí posso ter diversos ideais. O ideal, por exemplo, tem um ideal do trabalhador, né? Como é que um trabalhador deve ser um trabalhador do século XXI? E aí você vai ver que tem determinados valores que estão em meio a isso, dentro de um determinado ideal. Um outro sentido da ética, que é um sentido que eu tenho um maior apreço, né? Porque visto que eu não gosto de tratar o homem com nenhum ideal, é como a ciência do que move o homem. Ou seja, o que faz o homem agir, o que faz o homem escolher entre uma coisa e outra. Né? Visando muito mais pensar os motivos que levam os homens a agir de uma determinada maneira ou outra e podendo, de alguma maneira, disciplinar, né? Podendo, de alguma maneira, fazer com que a gente possa refletir nas nossas vidas, tentando alcançar a maneira mais útil, a melhor maneira de se viver. Né? Bom, então, se a gente está na moral, tem a ver com costumes, tem a ver com obediência, né? O moral tem a ver com o quê? Aquele caráter que eu vou me conformar às normas sociais. Dentro disso, eu tenho também um fenômeno que é o moralismo, né? Que é um moralismo, uma pessoa moralista, né? É aquele que se satisfaz, né, em moralizar, em julgar tudo, né, sobre todas as coisas, né, sem compreender o contexto daquilo. Né? Hoje em dia, as pessoas, fora de contextos, alguns estão assim moralizando, estão julgando as pessoas sem compreender muitas vezes, digamos assim, primeiro o que a outra pessoa quis dizer,
primeiro, quais as intenções dela, e segundo, será que isso que eu quero falar faz sentido mesmo nessa situação, né? Para a gente não cair nesse moralismo, ok? Bom, e para finalizar, a gente tem que estar bem claro que toda moral ela é histórica e social, né? Pelo menos toda moral que até hoje passou a existir. O que isso quer dizer? Que todo o conjunto de valores que nós temos hoje, eles não existiram sempre. Eles já foram de diversas formas. E o que isso quer dizer? Se eles não existiam sempre, quer dizer também que eles vão se modificar. Então, tem um aspecto da temporalidade, né? As gerações elas vão surgindo, vão criando novos valores, vão transvalorando os valores, né? E aí vai se fazendo modificações na sociedade, né? Como também, além de temporal, e aí a gente pode falar assim, uma moral mais antiga, né? Mais moderna, mais contemporânea, os valores da contemporaneidade ocidental, como também ela depende de uma determinada coletividade, de uma determinada sociedade. Então, eu posso falar numa moral muito mais ligada ao Brasil, quando a gente pode pensar no Canadá, no Japão, né, na China, é uma coisa diferente. Como também eu posso pensar na moral em coletividades assim menores, né, na igreja, no trabalho, no clube, na educação, nos esportes, né? Então a gente pode pensar também que ela sempre vai depender o que? Dos espaços, das relações, né? E das finalidades de determinadas instituições. Então ela sempre tem um lugar e um espaço, tá? Bom, outra coisa que também a gente tem que diferenciar é a noção de desejo e vontade. Bom, a nossa tradição, né, desde Platão, né, vai Descartes, Kant, ela vai fazer essa separação, onde vai se distinguir, vai chamar desejo, que um instinto, né, um apetite que impele o ser vivo à ação, né, aquilo que você não escolhe, nesse sentido ele é um afeto, né, o desejo você sente simplesmente, né, ele atrai a outros objetos, a outras relações. E aí você não tem controle. Nesse sentido, isso está muito próximo, dentro da nossa tradição, dos animais, né? É o que os animais também eles sentem desejos, né? Desejos quando ele está com fome, ele come, desejos sexuais, desejos agressivos até muitas vezes, né? Bom, só que de um outro ponto vai apontar a noção de vontade, né? A vontade seria muito mais uma deliberação racional acerca desses desejos. Enquanto no desejo você não escolhe ter, né? Você simplesmente tem. A vontade é essa capacidade de você poder restringir um desejo ou não, né? Seria aquilo que diferencia os homens de outros animais, né? Seria então a vontade. Aristóteles vai dizer que o quê? O apetite é apetite do que é agradável, né? Apetite você tem apetite daquilo que lhe agrada. Isso aí você vê o seu desejo. Quando você pensa, isso me agrada, você vê o seu desejo. A vontade é o quê? É você refletir sobre isso e poder dizer não, né? Já no filósofo, em outra tradição, chamado Spinoza, um filósofo moderno, renascentista, ele não vai diferenciar entre desejo e vontade. Ele vai dizer assim que muitas vezes a gente pensa que escolheu algo, né, que foi dado pela nossa vontade, mas no fim das contas era desejo também, né? A vontade seria muitas vezes uma racionalização do próprio desejo, né? Quando você diz não àquilo que você acha que é um desejo, é porque você já está desejando outra coisa. Então, na nossa tradição, né, que é a dominante, né, kantiana, eu tenho essa separação. Dentro de uma outra tradição que eu acho até mais interessante, eu não tenho tanto essa separação entre desejo e vontade. Então pronto, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e tchauzinho.